Tudo bem? Vamos começar aqui a fazer uma live falando sobre futebol. Esse é o jogo do Brasil ontem. 3-0 rumo ao título. Vamos com força, vamos com tudo. Tenho certeza que o Brasil vai ser campeão, hein? Ou é o Brasil ou é Portugal? Vamos entrando aí. Bom dia, bom dia, bom dia. Bora começar esse dia aí. Começar não, já comecei o dia faz 2 horas. Eu já está indo para o trabalho. Tudo bem? Vamos entrando. Deixa eu só arrumar aqui. Ai. Tá tudo bem com vocês? O Ricardo tem que dormir ainda, Ricardo. Bom dia. Como é que tá, meu amigo? Tudo bem? Você aí é tarde, hein? 3 horas da manhã. O jogo aí foi forte. Olha, muito bom, prazer estar aí convosco. Ótimo começar o dia fazendo o que a gente gosta, fazendo e estando com quem a gente gosta, com quem a gente gosta de colaborar em alguns momentos, né? Hoje eu queria falar com você sobre futebol. Quem não gosta de futebol, né? Principalmente depois de ontem, o Brasil deu aquele show, Neymar entrando em campo, vamos ganhar essa Copa, não é verdade? Então, é um prazer estar aqui convosco, estar aqui com todos vocês, conhecendo esse dia maravilhoso aí que vem pela frente. Primeiramente, agradecendo a Deus pela oportunidade de mais um dia acordar, poder contemplar tudo que a vida tem para nós, tudo que a vida nos reserva, né? Trabalhar, abrir os nossos olhos. Isso é uma coisa que, sem sombra de dúvida, não tem preço, não é verdade? E hoje, nesse dia maravilhoso, após esse resultado fantástico da seleção brasileira de ontem, a seleção de Portugal também, antes de ontem, que foi muito bem no jogo. Queria falar um pouco de vocês sobre futebol. Vamos falar sobre futebol. Só que nós não vamos falar sobre futebol. Vou falar da tua empresa, da minha, da nossa vida pessoal. Vamos entrando aí, o pessoal chegando, uns acordando, outros indo dormir no Brasil. É isso aí. Vamos falar sobre futebol usando a nossa vida, usando a nossa empresa como espelho, né? Então, assim como o mundo do futebol é apaixonante, a nossa empresa também é apaixonante, a nossa vida também deve ser apaixonante, né? A gente se apaixona às vezes por coisas como o futebol e às vezes passa despercebido por coisas da nossa casa, da nossa vida, da nossa família, da nossa empresa, e a gente acaba deixando isso às vezes um pouco de lado. Mas o futebol a analogia do futebol é bem interessante, porque os erros que um jogador de futebol comete na vida profissional dele são exatamente os mesmos erros que você pode cometer na tua vida. Deixa eu só abrir aqui. Deixei uma luz ligada aqui, senão fica muito escuro. Então, como eu estava falando, os erros que você comete, ou que um jogador de futebol, melhor dizendo, comete na vida pessoal dele, na vida profissional dele, são muito parecidos com os erros que a gente pode cometer na nossa vida empresarial, na nossa vida pessoal. Na verdade, eu há alguns dias eu vi um podcast do Thiago Brunet, sobre um livro que ele escreveu.
E acho que está só soltando agora esse livro. Eu quero ler esse livro, inclusive. Eu acho que ele ainda não saiu, não foi publicado ainda. Mas o Brunet comentou no podcast do Joel J sobre, fazendo uma analogia sobre o futebol, e ele comentou porque o Brunet está fazendo um livro sobre futebol. E depois do jogo de ontem me queimou no coração aí compartilhar um pouco sobre isso, compartilhar um pouco sobre o futebol. Para quem está chegando aqui, sejam bem-vindos, começar o dia juntos, vamos a isso, 7h20 da manhã. E vamos lá. Então assim, né, o futebol é um dos esportes mais apaixonantes do mundo. Como eu falei, a gente precisa se apaixonar por ele pelas outras coisas que a vida nos reserva. Nos próximos minutos tu vai perceber que por razão de erros, às vezes por falta de instrução, por falta de orientação de muitos jogadores de futebol, que às vezes até mesmo pela classe social saem de baixo, começam uma vida sem muita orientação. Aliás, depois eu vou falar que eles começam a vida com orientação, depois é que eles largam. Eles acabam falhando muito, na nossa empresa não é muito diferente disso, na nossa vida pessoal também não é muito diferente disso. O mais importante que você vai perceber é que tem que mudar, há de ser mudado, porque senão nossa vida acaba sendo sem sentido ou sem propósito. Então fica até o final, porque no final tem um convite muito especial para ti. No final tem um convite aí que eu tenho certeza que muitos vão gostar, inclusive. Eu acredito que vai ser algo bem interessante. Então, se você conseguir, mesmo indo para o trabalho, exercitando aí, fica até o final, que no final eu vou fazer um convite bem legal para você. Algo que eu tô construindo e que vai mudar a forma, ou pode mudar a forma, ou pode ajudar a forma como você desenvolve daqui para frente. Isso pode te ajudar aí no teu futuro, na tua família, enfim. Quero tentar passar um pouco do que eu sei. Então, antes de eu começar, eu preciso ser claro com você. Eu não vim aqui dar teoria, não vim aqui falar de teoria. Eu vim aqui partilhar alguns momentos que eu vivi como empresário, como na minha vida pessoal, de uma forma rápida. É só uma pincelada do que tem à frente. E partilhar um pouco sobre erros que eu cometi, o que eu aprendi em mais de 27 anos no mercado, trabalhando, empreendendo. Eu acho que isso pode ajudar um pouco na tua vida e no teu negócio. Então eu comecei basicamente, vou passar de forma rápida o meu início, que não é o foco, mas eu comecei lá em 98, ainda muito jovem, trabalhando em hidrelétricas. Depois saí dessa empresa, comecei a empreender. Lá em 2007 eu parei de trabalhar como funcionário e comecei a empreender. Eu fundei empresas, eu fui da hidrelétrica para eólica, de hidrelétrica para eólica, eólica para solar, trabalhando nas 3 atividades. E vim para Portugal em 2018, onde montei a minha empresa aqui, que eu já tinha no Brasil. Em 2023 também começamos aqui com a Agrate Europa, com foco em trabalhar no mercado EMEA, Europa, África e Médio Oriente. E por várias vezes eu já estive no banco de reservas, assim como no futebol. Já fui expulso de campo, já marquei gol que ninguém esperava,
Creio que o futebol é muito parecido com a nossa vida, o futebol é muito parecido com a nossa empresa. A gente comete faltas, a gente é expulso, a gente surpreende, a gente cria táticas. Então, quando eu falo de futebol, fazendo uma analogia da vida, não é teoria, é o que eu vivi, é o que você vive. Então isso pode nos ajudar, às vezes, a ver a coisa de uma forma diferente. Então esse livro, como eu falei, eu vi um podcast do Thiago Brunet, me chamou a atenção, e ele lançou agora um livro que é O Jogo da Vida. Acredito que está lançando agora, acho que é para o final desse mês. Quero ler esse livro. Eu fiquei parado, sabe, refletindo, escutando aquele podcast. No meio do podcast eu fiquei refletindo, aquilo me tocou. Que ele estava descrevendo em algum momento a minha vida na linguagem do futebol. E eu quis estudar um pouco mais isso e também trazer para vocês. O Brunet passou meses entrevistando jogadores do Real Madrid, da seleção brasileira, campeões do Penta, várias pessoas. Ele ficou por meses fazendo isso. E ele chegou a uma conclusão simples e brutal ao mesmo tempo. Que os erros que fazem o jogador desaparecer do futebol são os mesmos que fazem uma pessoa desaparecer da vida, um empresário desaparecer do mundo dos negócios. Os erros são os mesmos, são muito parecidos, fazendo uma analogia aí com o futebol. E hoje eu quero compartilhar com você o que mais me marcou, com a minha própria experiência com o espelho, com a minha própria experiência com o espelho, com uma aguinha, se não correndo e falando, amigo, aí não dá, né? Entrou aí, Glauciano, meu irmão, seja muito bem-vindo. Fred, Nicolas, sejam muito bem-vindos. Fred, meu irmão, na sua vida. Então, é muito importante a gente validar os desafios, entender a realidade do que a gente enfrenta na nossa empresa. Eu queria te conhecer um pouco mais. Comenta aí nos comentários agora qual que é a sua maior dificuldade nesse momento. É foco, é consistência, você sabe o que vai fazer da tua vida, do teu negócio. Qual que é a tua maior dificuldade? Comenta aí, para que depois eu sair da esteira aqui, da passadeira, e consigo olhar com calma e responder. Mas qual que é o teu maior desafio? E depois eu vou ler e vou te responder até no pessoal aí, se for o caso, e não der tempo aqui. Então, obrigado por estar aqui, obrigado por compartilhar aí do começo do teu dia comigo e até compartilhar aí sobre desafios que tem na tua empresa. Contratação, desafio de entender o rumo para onde eu levo a minha empresa. A gente passa desafios todos os dias, então eu quero que você comente aí para a gente ficar alinhado e compartilhar aí desses desafios e dessas melhorias de vida aí, né? Se puder te ajudar um pouco, com certeza eu farei. Então nesse momento, se fizer sentido para você também, faz um favor aí, conhece alguém que seria interessante ver esse vídeo, compartilha aí que a gente está ao vivo agora. E se tem alguém na tua lista que precisa escutar isso, um amigo, um sócio, um familiar, que está jogando na posição errada e não sabe, no campo do futebol da vida ou da empresa, compartilha com ele, isso vai ajudar muito, porque a gente também consegue levar a nossa palavra para mais pessoas, né? Então, conto com você aí para nos ajudar. Então,
eu vou te falar assim que eu já fui um reserva que nunca mais voltou ao banco desde 2007, a primeira vez, e depois durante a empresa eu descobri que eu também estava no banco de reserva. Então o Brunelli, ele comenta que ele entrevistou jogador da seleção brasileira, que ele ficou uma Copa inteira no banco de reserva. Ele não jogou um sequer jogo, nem um minuto em campo. Mas enquanto os titulares jogavam, ele fazia o seguinte: chegava uma hora antes do treino, às vezes até duas, ele conta, fazia mais tempo de academia do que os jogadores titulares, treinava forte, treinava pesado, e no banco de reserva ele analisava quem estava em campo, analisava o jogo, via o jogo de uma perspectiva diferente, e só quem está no banco de reserva consegue enxergar. Você percebe que o jogador que está no campo tem uma visão, o reserva tem outra e o técnico tem outra, porque cada um está numa posição, por isso que cada um tem a sua função. E na empresa é assim, você está no jogo. Se não tiver um banco de reserva e se não tiver aqui um treinador, você não enxerga a mesma visão dele, por isso que é importante. Então o técnico, acredito assim, é uma pessoa que pode ajudar muito, né? E ele comenta, inclusive, que entrevistando o Cafu queria ser um médio, queria ser um meio campo. E o técnico falou para ele que ele poderia ser o melhor lateral direito do mundo. Mas ele queria ser um médio, queria jogar no meio campo. E o jogador disse para ele, o Tele Santana, falou para ele: não, tu és lateral direito, vai jogar no meio campo. E ele, contrariado, foi para a lateral, treinou, jogou com foco e foi simplesmente o melhor lateral direito do mundo nessa posição. Campeão com o Brasil aí por muitos anos, e ele tem a história dele. Eu descobri que a minha posição com 45 anos, tentei várias posições antes de encontrar a minha, passei por áreas erradas, joguei na zaga quando era para estar no ataque, às vezes até mesmo fiquei debaixo. Eu não tive quem me dissesse: olha, você está no meio do campo, você tinha que ir pela lateral. E eu estava insistindo no meio do campo. Então assim, importante a gente entender o que eu faço naturalmente bem. Onde que eu crio valor real na minha empresa. E para mim a resposta foi clara: energia, internacionalização. Em 2018 eu vim para Portugal. Quando eu abri a Rosset Engenharia aqui, estava no meu melhor momento no Brasil, só que talvez jogando na posição errada, como falo. Então eu descobri que eu poderia fazer algo mais aqui, que eu poderia fazer aqui uma empresa internacional e escalar um outro nível. 2023 e 2022 vendi essa empresa, 2023 comecei com a Grat na Europa e tenho uma outra empresa de energia. Isso não foi sorte, isso foi realmente jogar na minha posição. Eu sabia onde eu estava, e sem técnico, ok? Até então sem técnico. Então eu te pergunto, quantos de vocês hoje estão a jogar na posição que não é a tua? Comenta aí. É difícil falar isso, né? Alguém assumir que está jogando numa posição que não é a sua. Às vezes você nem sabe que essa posição não é a tua. Às vezes você está no meio do campo, forçando, tentando ser um jogador técnico com toda a potência do mundo para ser um avançado, para ser um atacante, para ser um lateral direito, para fazer gol. Às vezes você está lá debaixo das traves, como goleiro, como guarda-redes, e poderia estar lá na frente fazendo gol. Mas cadê o teu técnico? Quem está te instruindo? Com quem você está andando? Isso muda totalmente.
Então, é importante você entender. E também não adianta você estar lá como avançado se você não tem a preparação, a orientação para estar lá e fazer o gol quando a oportunidade aparecer. Então, quando você decide virar um avançado, tudo vira um bom avançado. Às vezes você perde a posição que é tua, de zagueiro. Confundir a tua posição no campo por causa da inveja, porque ele está lá na frente só fazendo gol, quando você devia estar atacando, ou estar atacando quando devia fazer gol. Não é esse o caminho. Então, na tua empresa, você está fazendo o que por pressão externa? Você está deixando de falar porque não quer escutar crítica? Você está ignorando a orientação da tua esposa? Eu escuto muito a minha esposa, tá? Minha esposa é um guia. Você está deixando de escutar porque você é um machão, você deixa de ouvir um funcionário às vezes, você não tem um mentor, você não tem alguém para te guiar, para te orientar, para te ajudar a tomar as decisões, e está fazendo só por ego, quer andar de atacante no campo, só porque ele faz gol e dá entrevista. Não é por aí. Então você vai acabar sofrendo e volta para o banco até. E aí você tem que estudar o jogo. No banco você tem outra pessoa. Por que tem gente que volta e aí vem mais forte? Porque tem que voltar lá para aprender. E a gente aprende aonde? No banco de reserva, na sala de estudo. Então, é interessante essa analogia. Se você está usando o seu tempo para se preparar, ou para ficar se lamentando, por que eu não estou fazendo gol, por que eu não estou dando entrevista, por que eu não sou o cara do meu ramo, porque a minha empresa não voa. O futebol ele pune imediatamente. Na vida, não. Na vida você fez uma falta, a punição vem, quem sabe, um dia, mas no futebol é na hora. Na vida a gente não percebe, é como beber uma Coca-Cola. Você fica anos tomando que ela não mata. Negligenciar a família, negligenciar as finanças, é uma coisa que é paciente, ela não aparece amanhã, ela vai acumulando faltas, pênaltis suficientes para que um dia você disputa o jogo da vida, o jogo do negócio. Então eu te pergunto, que faltas, que penalidades que você está cometendo na tua vida, na tua empresa, que ainda não pagou, que está só acumulando na empresa, no casamento, na saúde, na fé, na tua espiritualidade. Quais são as faltas que você está cometendo, que você não enxerga a punição e fala, vamos seguindo, joga para debaixo do tapete e fala, vamos seguindo. Que faltas tu está cometendo com a tua esposa, com a tua família, né? Só que quando essa penalidade vem, você fica sem empresa, sem família, sem nada. Quando você só olha para um produto, esqueceu a tua equipe, esqueceu a cultura, esqueceu o fluxo de caixa, o gol ele só conta se você ainda estiver em campo para comemorar, amigo. Não adianta a gente fazer tudo para fazer o gol e não estiver em campo para comemorar. Cometendo faltas e não comemorar. Não adianta você ser importante, ser famoso. Não adianta se não tem com quem comemorar com a tua família. O fisioterapeuta da seleção, ele dá entrevistas e ele não tem 1 milhão de seguidores. Mas sem ele você entende que o craque, o Neymar, o Cristiano Ronaldo, ele não joga. Então constrói primeiro a tua essência, a tua essencialidade. A fama é uma consequência, um objetivo. Então é muito importante você entender que às vezes você precisa ser, nem banco de reservas, é o fisioterapeuta. Você tem que arrumar o joelho de um outro jogador, da sua família, em casa, da sua empresa, para que ele avance e você comemore. Então aquilo que você está fazendo agora só está da experiência, é só experiência, para que chegue o melhor momento da tua vida, da tua empresa, da tua vida pessoal.
que vai ser como técnico, não é? Talvez você hoje está numa posição de banco de reserva da tua empresa, da tua vida, assistindo ela passar, e só precisa de um técnico para te orientar. Mas é importante você estar se preparando para algo muito maior que pode vir, o que passa pela peneira, pelo banco, pela lesão, e não desiste, é o que um dia levanta a taça. Olha o Neymar, olha o Ronaldo Fenômeno, quantas vezes ficaram lesionados e levantaram a taça. Então a pergunta é, você vai aguentar o processo? Vai aguentar o processo sozinho? Vai ficar tentando na força do braço ou vai ter um técnico, vai se especializar? Eu te faço uma pergunta aqui, eu criei uma comunidade no meu Instagram, entra aí, é um espaço fechado, onde a gente pode jogar um próximo nível. Tem muita coisa vindo aí, lá vai ser um conteúdo exclusivo, que não é público, que não vai ao público, mas de um lado. Proximidade direta comigo, vou estar lá, responder perguntas, acompanhar desafios práticos, muita coisa. Tem muita coisa grande vindo por aí, a gente está construindo aí agora um movimento muito forte e a minha comunidade no Instagram vai ser uma forma de você que às vezes não pode estar comigo aqui, que a gente não consegue ter uma vivência pela distância, estar um pouquinho mais próximo. Então eu te convido, o link está na bio, entra aí, comunidade, Movimento AR, entra aí, faça parte da minha comunidade, vai ter muita coisa lá, a gente vai poder compartilhar junto. E eu quero te ajudar a você parar de cometer falta no jogo da tua vida, no jogo da tua empresa. E se eu puder contribuir com uma coisa, eu já fico muito grato, já fico satisfeito. Então comenta aí, comenta, e vamos para cima. Partilha com quem mais precisa escutar isso. E até já. Nos falamos na comunidade, lá eu vou colocar um conteúdo, como eu falei, exclusivo, que não vai a lado nenhum. E é uma forma de você andar um pouquinho mais próximo da gente. Eu tenho os meus técnicos, eu tenho os meus mentores, onde é importante entender isso. Eu não existe, acredito eu, pessoa que consiga resolver todas as áreas da tua vida. Às vezes você tem um mentor que serve para religiosidade, outro para negócio, outro para network. É difícil ter um que englobe tudo, mas sem sombra de dúvida tem alguma coisa aí que eu posso agregar na tua vida. Então, informação sem ação, ela não muda nada. E não é para toda a gente mudar. Então você, quando recebe uma informação, faça uma ação. E quem está disposto a trabalhar na posição certa, a usar o banco de reservas como inteligente, como uma pessoa inteligente, como um empresário inteligente, e não mais acumular falta, e não permitir mais que seja expulso dos jogos da vida, da empresa. Então, se você quiser entrar agora mesmo, comenta aí, entra, vai lá na minha bio, clica lá no link, faça parte da minha comunidade, que lá a gente vai ter um conteúdo exclusivo, vai ter um material que eu consigo beber na fonte aí com os meus técnicos. Vocês sabem que eu ando aí muito próximo e aprendendo muito com o Thiago Rocha, com o Bruno Avelar, com dois irmãos que eu tenho, que a vida me apresentou aí, que eu tenho prazer de conhecer essas pessoas, e Thiago Pulso. E com cada um deles existe um círculo muito forte de empresários, de pessoas, de empreendedores, de profissionais, cada um na sua área, que são pessoas fantásticas, que agregam em tudo. Então a gente aprende um pouquinho com essa turma e consigo te passar isso. E uma das formas de eu te passar isso, gratuita, sem custo nenhum, é você participar da minha comunidade. Eu te faço esse convite, deixo esse convite.
a gente lá vai estar compartilhando um conteúdo aí que, sem sombra de dúvida, faremos o possível para colaborar na tua vida, para que você pare de fazer faltas, para que você pare de ser expulso de jogos e campeonatos, porque o mais importante da nossa vida não é vencer um jogo. O mais importante da nossa vida é vencer um campeonato e estar perto dos nossos para que a gente consiga comemorar lá na frente. Então vem comigo, espero você na comunidade, link na bio, entra aí, compartilha com quem precisa ver isto e participar desse movimento. Vamos para cima, grande abraço, fica com Deus e obrigado por ter participado conosco aqui dessa live. Grande abraço, vamos a isso.